O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus, desde o princípio, sabia quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e minhas irmãs, durante 5 domingos, estamos de maneira sucessiva lendo este capítulo 6 do Evangelho de São João, que começa com a multiplicação dos pães. E a partir daí, na centralidade deste capítulo 6, Jesus está dizendo que é o pão da vida, o pão que é a verdadeira comida, a sua carne que é verdadeira comida, e o seu sangue verdadeira bebida. É por isso que alguns se escandalizam e ficam sem entender aquilo que Jesus está dizendo. Como é que pode dizer este homem, dizer que é um pão descido do céu, que é uma verdadeira comida? E alguns então ficam naquela defensiva, mas eles ainda não estão com o coração aberto para descobrir os planos de Deus. Por isso que hoje, no encerramento do capítulo 6, São João mostra para nós a decisão de aderir realmente o poder salvífico de Deus na nossa vida. Alguns que estão escandalizados não entendem tanto esse processo que Jesus está fazendo. Por isso eles se afastam, tentam sair então deste plano salvífico. A vida, a busca de Deus é uma opção. Busca a Deus quem quer. Procura Jesus quem quer. Imaginem que os discípulos, algum deles deixaram Jesus e foram embora. Ou seja, a escolha da pessoa humana, que é refletida na primeira leitura que vocês escutaram do livro de Josué, quando ele então reúne todas as tribos de Israel e disseram o seguinte: vamos ver, vamos decidir a nossa vida. Vocês vão fazer o quê? Seguir realmente a Deus ou seguir então os deuses estrangeiros? Na comunidade cristã não se pode ter mais ou menos, ou é ou não. E isso se reflete na comunidade de Israel. Então, o profeta então coloca diante para o povo: vocês realmente escolhem. Escolham aquilo que vocês querem, porque eu sei o que eu escolhi. Eu e minha família serviremos ao Senhor.
mesmo que os outros tenham a opção de não seguir a Deus, mas aquele que foi impregnado com essa palavra libertadora de Deus, deve ter certeza, porque segue Jesus Cristo. E é naquele momento crucial, em que Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Aqueles já tomaram a decisão, já vão embora, vão seguir o rumo, não acolheram a palavra de Deus. Ou seja, eles ficaram somente no material, na multiplicação dos pães, mas não foram mais profundos na experiência de Deus na vida. Na vida, a fé deve ser radicalizada, acreditar ou não em Jesus. E é uma pessoa falsa, mentirosa, fofoqueira. Vejam que na Sagrada Escritura, os discípulos dizem assim: olha, Senhor, as palavras que você diz são duras. Porque quando se escuta a verdade, às vezes se torna dura a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que penetrar no profundo do nosso coração e transformar a nossa vida. Não podemos continuar nas mesmas situações humanas que vão quantas e quantas vezes me levando à perdição. Mas eu tenho que fazer uma opção verdadeira de Deus na minha vida. E os discípulos, Pedro mesmo diz: Senhor, para quem iremos? Para onde vamos? Porque só Tu tem palavra de vida eterna. Somente Tu realmente é o verdadeiro pão vindo do céu. Aqueles fizeram a opção e foram embora. Mas nós queremos continuar escutando a vossa palavra, recebendo realmente o verdadeiro alimento que vem do céu, a palavra transformadora de Deus. A liturgia deste domingo mostra para nós, às vezes, as nossas inconstâncias na nossa fé. A palavra de Deus vai mostrando para nós, hoje realmente, qual é a nossa opção verdadeiramente de seguir a Deus. Seguir a Jesus Cristo. Se seguimos Jesus Cristo, temos que renunciar todas as situações de pecado e fazer com que Deus reine plenamente no nosso coração, reine plenamente na nossa vida. Jesus, como esse pão verdadeiro, quando eu comungo, quando eu recebo essa palavra de Deus, que é palavra transformadora, ação de Deus na minha vida, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa na situação de pecado. Não no sentido de buscar a Deus, às vezes com terrorismo. Eu vou buscar a Deus porque se eu não for para a igreja, tudo vai dar errado na minha vida. Olha, na minha vida está dando tanta coisa errada, é porque eu não estou rezando, é porque eu não estou... ou seja, eu continuo sempre numa fé mágica. Me desculpe o que eu vou dizer, às vezes delirando na minha fé, fantasiando na minha fé. E quando a palavra de Deus realmente é radical, criatura, você tem que deixar de ser essa pessoa que tu és, na situação de pecado, e deixar Deus aderir à sua vida. Os outros discípulos que estão seguindo a Jesus se escandalizam. Os outros acham as palavras de Jesus duras. Mas a palavra de Deus deve ser dura o suficiente para ir ao encontro do seu coração, que muitas vezes é mais duro do que as verdades. Porque quando se fala a verdade, dói. Quando se fala realmente da nossa situação, dói no coração. Mas é nessa situação dessa dor que nós temos a plena certeza de buscar a Deus plenamente em todos os momentos da nossa vida. Vivenciamos, pois, hoje, nessa liturgia desse 21º domingo do tempo comum. Primeiro, com a certeza da primeira leitura. Eu
e minha família, já fizemos a nossa opção. Já queremos buscar a Deus. Já queremos colocar a Deus como princípio da nossa vida. E segundo, o Evangelho. Senhor, diante de tantas opções na vida, a quem nós iremos? A quem vamos seguir? Porque somente Jesus Cristo, Ele tem palavra de vida eterna, palavra libertadora, palavra transformadora, que resgata o nosso coração e transforma cada vez mais. O verdadeiro pão, a verdadeira bebida que comungamos na Eucaristia. Compromisso com Deus, compromisso comigo e compromisso com o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.